Hoje o nosso tema é as testemunhas de Jeová e suas constantes mudanças, né? Você sabe que a Testemunha de Jeová é uma seita categorizada como seita pseudo-cristã, né? Parece cristã, mas nega as doutrinas fundamentais do cristianismo, pelo menos do cristianismo bíblico, histórico, ortodoxo, em todo o mundo. E hoje o nosso tema é falar sobre um pouco dessas mudanças, um pouco dessas alterações. E com a gente está aqui o nosso convidado, mais uma vez, pastor Joaquim de Andrade. Joaquim, eu, na minha opinião, as Testemunhas de Jeová, elas são uma seita perigosa, porque ela tem... Toda seita pseudo-cristã, ela se torna perigosa para o cristão, porque... acho que a melhor falsificação é a que mais se parece com a verdade. Sim. Então eles se Pior apresentam do que a mentira é a meia-verdade. Isso. Elas se apresentam como pessoas muito piedosas, muito preocupadas e tal, não sei o quê, mas a teologia que elas apresentam é uma teologia completamente divorciada da Bíblia. Então, se você vai analisar os principais pontos, por exemplo, o Deus das Testemunhas de Jeová é diferente do Deus apresentado na Bíblia. A Bíblia deles é única. A Bíblia é outra Bíblia. Eu trouxe aqui, inclusive, para a gente falar. O Jesus das TJs é diferente. Jesus. O diabo das TJs é diferente. Aliás, de todas as seitas pseudo-cristãs, eu diria que as Testemunhas de Jeová são, na realidade, a seita que mais deturpa o cristianismo. De todas as seitas pseudo-cristãs. Isso, porque assim... Eu não a considero mais perigosa, por exemplo, para os evangélicos. Eu considero mais perigosa a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Testemunha de Jeová tem mais deturpação do que os adventistas do Sétimo Dia. Mas aí você considera os adventistas mais perigosos? Sim. Por quê? Sim. Porque, por exemplo, um cara como Rodrigo Silva tem 30 mil alunos, e esses alunos não são adventistas. A maioria deles, com toda certeza, são evangélicos. Eu participei do Congresso Internacional lá, no NASP. Eu vi muitos evangélicos ali. Muitas pessoas me reconheceram do programa lá, inclusive. Né? O Alexandre, por exemplo, encontrei ele lá. Então, tem muita gente... que entende que por intermédio de um cara como Rodrigo Silva, a Igreja Adventista é uma igreja cristã. Então, quem assiste o canal Novo Tempo, por exemplo, é muito influenciado. Eu conheço muitos pastores que deixaram suas igrejas por causa do canal Novo Tempo. Pastores. Não tem um número grande de pastores saindo, por exemplo, para ir para a Testemunha de Jeová, apesar de eu conhecer. Mas não é como no caso dos adventistas do Sétimo Dia. O número de pessoas que saem das igrejas evangélicas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia é muito maior, é o dobro ou o triplo. Para as TJs. O triplo, é. Por isso que eu considero a mais perigosa para os evangélicos. Eu entendo que o adventismo é uma seita, eu entendo que é uma seita, é perigoso porque você é uma volta à lei, parece que eles não leram Gálatas. Não existe esse livro para eles. A carta aos Gálatas, a carta aos Gálatas e a carta aos Hebreus são documentos que quem lê não tem condição de se tornar adventista, né? Se você lê Gálatas e lê Hebreus, você não consegue virar adventista, é impossível. Não, e eu acho incrível. Na minha opinião, é uma seita. Mas eu não acho que ela traz mais pessoas do povo evangélico do que a TJ. Mas as TJs, 40% das TJs é ex-evangélico. Então, dos adventistas, talvez 60%. Eu não sei, a porcentagem exatamente, eu não sei. Mas é grande o número de pessoas que saem das igrejas evangélicas para irem para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja, por exemplo, se você pegar os chamados principais teólogos da Igreja Adventista, os apologistas. Por exemplo, você sabia que o menino lá, ele era ateu, né? O Ezequiel Gomes. Mas você tem o Alexandre, ele era evangélico. Qual Alexandre? Alexandre é aquele que a gente debate sempre aí, um de óculos. Já debatemos várias vezes aqui. Então, tem muitos outros. O Azenilton, por exemplo, que é um apologista adventista, ele era evangélico, era batista. Então, eu conheço um monte de teólogos e pastores adventistas que eram evangélicos. Infelizmente, eu conheço muitos também. Mas até uma igreja na cidade de Corinto, lá em Minas Gerais, os caras arrancaram a placa da igreja, era uma igreja pentecostal,
e colocaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O pastor, com mais de 30 pessoas, foram para a Igreja Adventista. O pastor e mais de 30 pessoas. A gente pode falar dos evangélicos qual dos é o adventistas. perigo maior? Porque você está dizendo assim, ó, numa escala, você considera o adventismo mais perigoso 3 vezes mais do que as Testemunhas de Jeová. Embora, doutrinariamente, as Testemunhas de Jeová têm muito mais heresias, isso, coisas extravagantes. Deturpa mais o cristianismo. Ambas as seitas são proféticas, no sentido de que marcaram a volta, no sentido de marcar a volta de Jesus. E há uma relação, né, Joaquim, do adventismo com Guilherme as TJs. Qual é essa relação? Guilherme Miller é batista e ele tinha um seguidor dele chamado Nelson Barbour. Ele era um adventista e ele influenciou grandemente o Charles Taze Russell. Então, Russell, na realidade, era um vendedor, um comerciante. Ele tinha lá uma loja de tecidos e ele, influenciado pela pregação de Nelson Barbour, passou a pregar a vinda de Cristo. Então, quem influenciou época. Quem? O Adventismo influenciou... O Adventismo influenciou Charles Taze Russell, que era presbiteriano. É que o Adventismo ele é um movimento, né? Na verdade, né? O movimento do Advento não é só da Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista não existia, né? Mas foi influenciado por Guilherme Miller, que era pregador batista. Millerita. Então foi influenciado por ele. Então, Russell, que é o fundador da Sociedade de Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, foi fortemente influenciado pela pregação de Nelson Barbour, que era do movimento do Advento na América. Entendi. Bom, vamos lá. O assunto de Testemunho de Jeová. Então você considera a Testemunho de Jeová numa escala como em segundo lugar, no sentido de ser perigoso para a igreja? A igreja, sim. Considero. Por quê? Por exemplo, Testemunho de Jeová, normalmente, o crente evangélico, ele está consciente que eles não são cristãos, é uma seita. Normalmente, tá? É ensinado que o Testemunho de Jeová é uma seita. Por quê? Por exemplo, uma questão que pega muito, o Testemunho de Jeová não comemora Natal, aniversário, o Testemunho de Jeová não pode servir, ser policial, não pode um monte de coisa. Então, normalmente, a maioria dos evangélicos já sabem isso, ainda que não conheçam profundamente a teologia, mas em termos sociais, em termos sociológicos, eu diria, as pessoas já sabem algumas coisas, já sabem que eles são uma seita. Mas veja que eles estão em 239 países e territórios. São quase 9 milhões de pessoas hoje crendo nessa mentira da Sociedade de Torre de Vigia. Quase 9 milhões. Eu falei num outro programa uma vez, 9 bilhões... na realidade foi um erro, não é 9 bilhões. É milhões. Né? 9 milhões, né? Então eles dirigem mais de 5.666.996 estudos bíblicos gratuitos. Eles, só para você ter uma ideia... Quantos mil? 5.666.996 estudos bíblicos gratuitos. Eu conheci um senhor, Antônio, ele dava estudo para 17 famílias. Um senhor aposentado, com quase 80 anos. Que crente que você conhece que está dando estudo aí para 2 famílias, pelo menos? As pessoas me criticam muito, porque quando eu falo da igreja, eu faço muita crítica, né? Quando eu faço uma comparação com a atuação das seitas. Então, muita gente diz assim, esse pastor só sabe criticar a igreja. Para de levar ele no programa, César, está detonando o programa. É a realidade, não tem como fugir disso. O pessoal fala isso? Você lê os comentários, leio. Eu até comento lá. Ah, é? Então, eles têm mais de 117 mil congregações espalhadas pelo mundo inteiro. Em um ano, eles gastaram 1 trilhão de horas aí fazendo o trabalho de pregação deles. Apesar dessa religião existir aí há mais de um século, né, ela conta com 8.699.000, né, estão aí espalhados por vários lugares. Agora, o Brasil 8 milhões de membros? Ocupa o segundo lugar no mundo em número de Testemunhas de Jeová.
Agora, isso aqui não é novidade, né? Porque o Brasil é o maior país espírita. O Brasil maior é país o maior adventista, maior país católico. Não, acho que não é o maior católico, porque tem o México, a né? maior nação católica. O México é o segundo. Tem o maior TJ, o Brasil é o maior tudo, meu amigo. Então, o Pero Vaz de Caminha estava certo. Ele aqui se plantando, tudo dá. É verdade, é verdade. E você sabe que, até para os nossos ouvintes, nossos telespectadores aí, eles são reconhecidos pela divulgação desse material, que é a revista Sentinela e a revista Despertar. Então, essa revista antes era, eles não dizem vendida, né? Era colocada por uma ajuda, uma contribuição para pagar o papel e a tinta. Por causa do governo norte-americano, então eles tiveram que parar de cobrar. Era um valor irrisório, né? Mas a sociedade tem, só que, por exemplo, no Brasil, na sede lá em Cesário Lange, mais de 1.000 pessoas trabalhando lá como voluntário. Essas pessoas não têm registro, não têm fundo de garantia, não têm 13º, não têm férias, não tem nada. Mas tudo bem. São aí é outra questão. Não vou entrar nesse mérito, porque aí não tem a ver com doutrina, né? Mas você sabia que a revista Sentinela é a revista religiosa mais lida? A revista religiosa mais lida ou mais distribuída, né? Mais distribuída. Porque lida, né? Não tem como você saber. Mais distribuída, né? Mais distribuída. Vamos colocar então desta forma, né? São 42 milhões de exemplares aí mensal, tá? E a Despertar em torno de 40 milhões de exemplares. Agora, Joaquim, as TJs, elas são muito conhecidas por mudar de opinião rapidamente em assuntos importantes, né? Sim. Então, por exemplo, o credo da igreja, ele proclama a divindade de Jesus, ele proclama a trindade, ele proclama a personalidade do Espírito Santo, e isso não está para jogo, né? Ninguém vai discutir isso. Né? Nenhuma denominação evangélica vai abrir mão dessas coisas. Quando a igreja do Ocidente colocou a polêmica partícula filioque lá no credo, deu um racha na igreja, gerou o racha de 1054 e tal. Você vê que é muito difícil acontecer isso, colocar uma coisa a mais e tal. E para a CJ parece que é tranquilo, né? Volta e meia tem novidades. Eu lembro da turma, os habitantes de Sodoma e Gomorra. Que... Eu vou falar sobre eles também. Fala aí sobre eles. Quantas vezes mudou essa doutrina? Eu queria antes fazer uma retrospectiva aqui dos presidentes desta organização. Então, por favor. Porque, por exemplo, começa com Charles César Russell. Mudando o quê? Mudando datas da vinda do Senhor Jesus. Então, Charles César Russell não acreditava que o mundo seria destruído e pessoas iriam viver para sempre paraíso na Terra. A ideia dele é que pessoas seriam levadas, Jesus voltaria. Então ele tinha a ideia de que o Armagedon, a batalha final, iria acontecer em 1914. Não aconteceu. Aí o que ele fez? Mudou. Colocou para 1918. Não aconteceu. Aliás, 14, primeiro 14, depois 15. Não vem em 15, ele marcou para 18. Só que aí ele faleceu em 1916. Aí vem o chamado de juiz, entre aspas, porque ele não era juiz, Joseph Franklin Rutherford. Esse cara que esperou, é o segundo presidente. Que é o segundo presidente. Era batista. Charles César Russell era presbiteriano, Rutherford era batista. Então ele esperou o Armagedon para 14, para 15, não veio. Aí agora 18, não veio o Armagedon. Aí ele, em 1920, mais ou menos 25, né, publica o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, anunciando para aquele ano a ressurreição de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Agora eles já mudam. Então, peraí, não mais todos irão para o céu. Então, só um grupo chamado ungido. Uma classe que começou com Cristo e foi até o ano de 1935. Tá, peraí, essa história de que tem duas classes de salvos nunca foi pregada pelo fundador, que é o Charles Taze Russell? Não. Para ele, todo testemunho de Jeová era salvo e esse número dava 144 mil? Não, na realidade... Não tinha esse lance de 144 mil? Não tinha essa visão. Para ele, toda salvo vai para o céu, igual a proclamação do evangelho normal. Isso. Aí, interessante, né? Por que inventaram uma segunda classe? Você sabe que Charles Taze Russell, ele comemorava Natal? Ele, na Sociedade de Torre de Vigia, fazia uma ceia de Natal
Sabia disso? Não sabia. Charles Taze Russell adorava Jesus. As testemunhas de Jeová, na época de Charles Taze Russell, usavam um brochinho, uma coroa com uma cruz. Isso é abominável para qualquer testemunha de Jeová hoje. Eu fico pensando, se Charles Taze Russell fosse uma testemunha de Jeová, crendo no que ele cria, com toda certeza seria desassociada. Tanto é que existe uma outra seita que são com a morte de Russell? Que são os russelitas, né? Ainda tem até hoje, que eles não concordam com o que as testemunhas de Jeová se tornaram e eles continuam seguindo basicamente os ensinos do Russell. São os auroristas do milênio. Isso, então, auroristas. com a morte dele, surgiram vários grupos. Os cristadelfianos, por exemplo. Ele tem, inclusive, no Brasil, tem no Paraná. É pequeno, mas no Paraná, bem pequenininho. Do cristadelfianismo, né? Isso, então eles, na realidade, saíram porque eles acreditavam naquilo que Russell ensinava. E Rutherford até mudou o nome em 1931, eles não eram conhecidos como Testemunha de Jeová, eram conhecidos como Estudantes Internacionais da Bíblia. Então, os Estudantes Internacionais da Bíblia eram seguidores de Charles Taze Russell. Eles eram conhecidos também como Russelitas. Mas aí, por causa da falsa profecia de 14, de 15, de 18. Aí, Rutherford, 25, que também Rutherford anunciou a ressurreição de Abraão, Isaac e Jacó e não aconteceu. Aí ele, em 1929, ele constrói uma casa, uma mansão em San Diego, na Califórnia. Para quem? Para Abraão, Isaac, Jacó, Davi e todos os patriarcas. Olha aqui a chamada casa chamada de Betsarim. Betsarim é a casa dos príncipes. Está aí nesse livro Salvação, foi publicado em 1929. Construída essa mansão em 1929, as escrituras estavam no nome de Abraão, Isaac e Jacó. E tinha até carro nesta época, Rutherford comprou um Cadillac para Davi, um Cadillac para Abraão, um Cadillac para Moisés. Eu visitei essa casa várias vezes lá na cidade de San Diego, na Califórnia. Então ele cria que os patriarcas iriam ressuscitar, porque para a testemunha de Jeová, Abraão, Isaac, Jacó e todos do Antigo Testamento não vão para o céu. O maior inimigo do falso profeta é o tempo. E a sua própria literatura, né? Isso, e o registro. O tempo passou, né? E o que eles falaram? Onde é que eles enviaram a cara aí, Joaquim? Porque, por exemplo, no livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, eu acho que ele é de 1925, né? Você tem ali uma... bom, esse livro foi feito para dizer o seguinte: milhões que vivem aqui agora, em 1925... Não vão morrer. É possível que ainda não... Porque agora nós estamos terminando 2025, então são 100 anos desse livro, né? Já não são mais milhões, né? Então, deve ter gente ainda com 100 anos, né? Daquela época, mas que nasceram naquela época, não é pessoas que eram adultos naquela época, mas pessoas que nasceram em 1925 agora são bisavós, trisavós, tal, de 100 anos, mas não são exatamente milhões, tal. Não. E onde é que eles enfiam a cara depois dessas coisas, Joaquim? Vou dar o texto usado por eles, mas antes, aqui está a base para a data de 1914. Charles Taze Russell se baseou na pirâmide de Gizé. Claro. Nas medidas da pirâmide. Óbvio, tem tudo a ver. Tá aqui, ó. É só olhar para a pirâmide e falar, isso aqui é para marcar a volta. Então, no livro dele, no Studies in Scriptures, ou Estudo das Escrituras, esse é o original. É o volume do Estudo das Escrituras da onde... cara, que legal. É o original. Então, isso é uma raridade, né? Então, Russell mudou várias coisas. Rutherford, mais ainda, porque ele, em 1931, ele não queria ser reconhecido como russelita, porque as pessoas reconheciam eles e chamavam eles de russelitas. Os russelitas, os seguidores de Charles Taze Russell. Aí ele abriu lá a Bíblia em Isaías 43:10, diz assim: não, nós não somos russelitas. A partir de hoje, nós somos as testemunhas de Jeová. Em Ohio, né? Isso aconteceu em Ohio, no Congresso, no estádio. Aí ele disse, nós somos as testemunhas de Jeová. E a partir daí, abraçaram o nome Testemunhas de Jeová. Muito bem, Rutherford fez mais mudanças? Sim,
fez várias mudanças. Rutherford foi um cara que escreveu vários livros. Interessante porque, como eles esperavam o fim do mundo para 1929, não veio. Aí Rutherford anunciou o fim para 1941. Olha só, antes disso ele publicou este livro, Filhos. Neste livro, Rutherford disse que os casais, testemunhas de Jeová, as mulheres, não deveriam ter filhos. Por quê? Ai das grávidas naquele dia. Então, ele cria que haveria uma batalha do Armagedon, o Armagedon iria acontecer. E isso ele já está em qual Armagedon? Em que ano? 41. Mas ele publicou o livro na época em 1930 ele publicou esse livro. Porque, lembra de 25? E na realidade, Testemunhas de Jeová, e agora tem uma mudança nova, que o corpo governante está orientando, e as orientações das revistas também vão ser essa, não ficar enfatizando tanto o Armagedon, porque isso vem desde 1914. Então, desde 1914, a pregação das Testemunhas de Jeová é o Armagedon está às portas. O Armagedon está às portas. Por isso, por exemplo, as Testemunhas de Jeová não eram incentivadas, eles vão dizer que não eram proibidas, né? Não eram incentivadas a fazer uma faculdade, sabia disso? Sabia. Não eram incentivadas. Agora o corpo governante mudou. Eles estão incentivando as Testemunhas de Jeová a estudar uma faculdade. Por quê? Eu te pergunto, por quê? Você sabe por quê? Você, testemunha de Jeová, sabe por quê? Porque a arrecadação no Salão do Reino está caindo, porque eles não ganham mais dinheiro com a venda da literatura. Então, e aí as contribuições estão baixíssimas. Então, peraí, testemunha de Jeová não tem um curso superior, não tem um bom emprego, porque quem vai dar um bom emprego para quem não tem um curso superior? Então, bora estudar. Entendeu? Joaquim, entendeu aqui, a estratégia do corpo governante? Do grego na estratégia. Você falou aqui, 1914, 1915, 1918, 1925, 1929, 1941. Parou em 41? Não parou. O que aconteceu quando o Armagedon não veio em 41, veio a Segunda Guerra Mundial em 39, né? 39. Como o Armagedon não veio em 41, veio em 42 para Rutherford, que Rutherford morreu. Aí assumiu o quarto presidente desta organização, o senhor Nathan Romernor. Quarto não, o terceiro, né? É terceiro. Terceiro presidente, Nathan Romernor. O mais interessante... Né? Mas não é com K? Chamam de Knorr, né? Seria a pronúncia. Tipo o caldo Knorr. A pronúncia é Nor. Nathan Romernor. O que aconteceu com Nathan Romernor? Também não ficou para trás. Ele, em 1969, vem para o Brasil. E aqui no estádio do Pacaembu, ele fala que vai terminar em 75 os 6.000 anos da história da humanidade. Ou seja, o Armagedon. Ele proclamou o Armagedon aqui no estádio do Pacaembu em 1969. E o superintendente de circuito, que era aquela pessoa que era enviado pela Sociedade de Torre de Vigia para cuidar das congregações, ele passava no Salão do Reino e ele dizia assim: irmãos, faltam tantos dias. Eles tinham um calendário retroativo para a data do Armagedon. Eu conheci uma família do senhor Lincoln. O pai dele tinha uma metalúrgica. Só nessa metalúrgica trabalhavam mais de 50 testemunhas de Jeová. Quando chegou, porque eles marcaram algumas datas, o fim veio para ele, mas Nathan Romernor anunciou o fim para 75. Em 69, ele disse que o Armagedon viria em 75. Toda vez que eles marcam uma data, há um sprint, assim, né? Há um aumento grande. Cresce. Há um crescimento. Um crescimento. Porque e imagina, quando não vem, aí diminui. Só, pessoal, imagina que você, a pessoa que você mais confia, teologicamente, biblicamente, chega e fala assim para você: Jesus vai voltar daqui 30 dias. Para que trabalhar? Então você pede as contas, vai evangelizar a sua família. Para que estudar? Para que estudar? Você vende tudo que você tem e vai tentar salvar a sua família. E vai doar para a organização que está pregando esse evangelho de salvação. Cada vez que eles marcam, há um sprint, há uma corrida, há um aumento em larga escala de conversões. Há um desapego às coisas deste mundo, né? Conversões, doações e serviço, né? Então, isso. Imagina que se a gente tivesse certeza que Jesus volta em 30 dias. Para que a gente está fazendo esse podcast aqui? Vamos embora vender tudo isso aqui, vamos investir e trazer anunciar pessoas. Jesus, né? Ou seja,
Só que também tem a ressaca, né? No day after dessas datas marcadas, você tem suicídios, você Sim. tem divórcios, Destruição de famílias. você tem destruição de famílias, você tem falências, você tem Muitos problemas. Muitos pessoas problemas. que vão parar no manicômio. Sim. Por exemplo, isso tudo documentado, tá? Pessoas vão parar no manicômio. Você vai ver? Sim, Então, muitos problemas. É bem complexo, né, João? E é interessante porque em 74, sabe o que os agricultores no Brasil e no mundo fizeram? Deixaram de plantar. Por quê? O Não Armagedon compensa, vem em né? 75, Não vamos compensa. colher o quê? E aí eu falei do seu Lincoln, o pai dele tinha essa empresa, né? Metalúrgica. E aí tinha 50 testemunhas de Jeová. Quando chegou lá, o final de 74, ele simplesmente vendeu tudo. Ele morava numa casa nos Jardins, próximo aqui da casa do Paulo Maluf. Ele vendeu tudo. E doou tudo para a Sociedade Torre de Vigia. Tá, e no outro dia? E aí o que aconteceu? Em 75, todo mundo esperando o Armagedon. 31 de dezembro, não veio o Armagedon. Muita gente decepcionada. Graças a Deus, o filho do seu Lincoln se converteu, é membro da primeira Igreja Batista da Liberdade. Graças a Deus. Sabe o que aconteceu, César? O pai dele morreu morando de aluguel. Um homem que tinha uma mansão. Porque a sociedade, ela incentiva você a doar os seus bens para a organização. Fazer testamento, doação de joias, doação de terreno, doação de qualquer coisa. Eles incentivam isso por intermédio de uma literatura chamada Ministério do Reino, que é uma literatura interna. Isso não sai aqui na Sentinela e Despertai. Ah, tá. Sai também. Sai também, mas não tão descarado, né? Como acontece no Ministério do Reino. Interessante porque a sociedade saiu numa publicação, né? Receberam-se notícia a respeito de irmãos que venderam todos os seus bens e doaram esses bens. Aí a sociedade diz assim, esta é certamente uma forma maravilhosa de passar o pouco tempo que resta aqui na Terra. Eu te pergunto, veio o Armagedon em 75? Claro que não veio. Então vamos lá, são não, mas profetas. Em 77 veio para Nathan Romernor. Aí assume quem? O Frederick William France. Esse camarada, que foi o quarto presidente. Quarto. O Russell, Rutherford, Nathan Romernor e Frederick William France, o quarto presidente. Aí este homem, ele com mais, gente, de 90 anos, sabe o que ele fazia? Ia de porta em porta, com mais de 90 anos. Este homem testemunho de Jeová a vida inteira. Esperou o Armagedon para 14, para 15, para 18, para 25, para 41, para 75 e o fim veio para ele em 1992. Ele tinha um sobrinho chamado Raymond France. Faleceu há pouco tempo. Raymond France foi mais de 60 anos testemunho de Jeová. O Frederick France era do corpo governante. Isso, membro do corpo governante. O corpo governante é a cabeça teológica das TJs. Seria o Papa das Testemunhas de Jeová. Esse grupo de... Agora, não sei exatamente o número, mas era 8, agora está aumentando e estão colocando gente nova no corpo governante, que não acontecia. Ano passado saiu um, né? E foi desligado. Então, tem muita coisa acontecendo na sociedade Torre de Vigia hoje. Mas a verdade é essa. Aí o que aconteceu com o sobrinho do Raymond France? O Armagedon. O Raymond France. O Armagedon não veio, ele foi almoçar com um ex-ancião que tinha sido também desassociado porque ele contestou essa data de 75. O corpo governante, então, disse para o Raymond France, você está cortado. Não, mas calma aí. Vamos lá. Para quem não sabe essa história, o Raymond France, no corpo governante da sua época, ele era a mente mais teológica de todos. Falava 7 idiomas, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Você conversou com ele já? Sim. Ele foi líder do Japão, ele foi líder de vários lugares da Testemunha de Jeová. E era um dos caras que fazia discurso nos congressos internacionais. Não apenas discursos, mas a enciclopédia teológica maior... Ajuda para o entendimento da Bíblia. Já produzida pelas TJs, é trabalho do Raymond France. Então você tem o Raymond France na teologia deles, enfim, escrevendo e tal. E esse Raymond France, ele passou a
não entender mais como as TJs, conforme foi estudando a Bíblia. Passou a questionar os ensinamentos. Questionar os ensinamentos. Deles mesmo. Qual o resultado? Foi afastado. Isso. Foi afastado. Só que não perdeu ainda a liberdade. Tiraram ele do corpo governante. Mas ele continuou TJ. E aí eles precisavam de um motivo para expulsá-lo. E o motivo foi que ele almoçou com o dono de um supermercado que era... ancião. Que na verdade deu emprego a ele, porque quando ele saiu das TJs, do corpo governante, lá de Betel, ele saiu com a mão na frente e outra atrás, sem ele nada, e a mulher dele, sem filho, sem nada. Sem filho, sem nada. Você sabe quem trabalha em Betel não pode ter filho. E foi morar numa fazenda de um irmão que tinha um supermercado e foi trabalhar como se fosse um repositor de supermercados. E aí, esse irmão que deu emprego a ele era desassociado, e porque ele almoçou com esse irmão, com essa pessoa, que eu não lembro agora o nome, ele foi expulso. Estão pedindo para aumentar o microfone aí, Júlio. E graças aos irmãos da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Atlanta, se eu não me engano, é que deram uma casa mobiliada para ele e a mulher, graças a eles. Para terminar os dias. Ajudaram muito. E aí ele escreveu o Crise de Consciência, né? Isso, aí eu ia chegar nisso. Quem tem os direitos dele em português, hein, Joaquim? Porque não se faz mais esse livro. É a Candeia. Da Cláudia? Do Terrigini. Do Mauro. Não, sabe por quê? Que é da imprensa da fé. Não, mas a Candeia não é da imprensa da fé. É a mesma. Candeia. Sabe por quê? É a porque, antiga Aba Press. Eu acho que não é, não. Acho certeza. Que não é, não. Mas enfim, porque esse livro não está mais sendo impresso, mas esse livro eu nunca vi um material tão... É uma bomba atômica. É uma bomba atômica. Foi proibido no mundo inteiro das Testemunhas de Jeová. Se você está evangelizando uma Testemunha de Jeová e tem a oportunidade de dar para ele esse livro, Crise de Consciência, deve ter para baixar. Hoje em dia sim, pode baixar na internet. Você vai ver o que vai acontecer. Se ele ler esse livro, dificilmente ele continua sendo Testemunho de Jeová. Porque ele conta os podres do corpo governante. Por exemplo, ele conta como o corpo governante agiu em Malawi, numa posição em que em Malawi estava acontecendo um problema lá, e as Testemunhas de Jeová deveriam comprar um tipo de cartão do partido político do governo. Se eles não comprassem, eles perderiam. Em Malawi, eles então seriam perseguidos. Eles tiveram vários problemas. As Testemunhas de Jeová foram perseguidas em Malawi. No México, aconteceu a mesma situação. Aí mandaram para o corpo governante. O corpo governante lá disse: olha, vocês no México podem comprar, mas em Malawi não pode. Em outras palavras, 2 pesos e 2 medidas desse grupo, chamado corpo governante. E aí, as Testemunhas de Jeová foram massacradas em Malawi, enquanto no México eles compraram, subornaram lá o governo para não serem perseguidas. Olha aqui a Val Cristina. Quando eu li esse livro, eu saí para nunca mais voltar. Que bom. E tem aqui mais pessoas. Um que quer Testemunho de Jeová, eu não sei se eu vou achar ele aqui agora, mas a hora que eu já estava falando... O Raymond Francis escreveu outro livro depois, que é Liberdade Cristã, Em Busca da Liberdade Cristã. Este livro dele é o período em que ele está se convertendo. Porque o Raymond Francis, para mim, morreu salvo. Para mim também. Porque ele cria na divindade de Jesus, adorava Jesus. Ele não cria num monte de coisa no final da vida dele. E aí ele publicou este livro, aliás, não saiu. Em Busca da Liberdade, não tem em português. Está traduzido, mas não está publicado. O livro está traduzido, eu não sei quem traduziu, mas você pode baixar na internet. Ele completo traduzido. Como é que chamou esse livro? Em Busca da Liberdade. De Raymond Francis. Raymond Francis. Então quem quiser procurar, infelizmente não tem para comprar esses livros, mas você consegue baixar. Crise de Consciência, que é um livro... Eu estava procurando o meu aí, quando tinha, eu comprei na época e eu não achei aqui para trazer, mas Crise de Consciência, de Raymond Francis, e esse agora que o Joaquim está falando, Em Busca da Liberdade, também, de Raymond Francis. É isso aí. Então, para mim, esses livros são assim, uma bomba atômica. Inclusive, depois desse livro, depois do Raymond Francis, as Testemunhas de Jeová foram proibidas não apenas de ler esse livro,
Mas as testemunhas de Jeová são proibidas de publicar livros. Ou seja, uma testemunha de Jeová não pode escrever nada sobre Deus, sobre a fé. Não pode. Eles não têm essa permissão. Ele pode, por exemplo, se ele é professor de português, ele pode escrever um livro de português. Se ele é professor de ciência, ele pode escrever sobre ciência. Mas ele não pode publicar nada sobre fé. Só quem pode a sociedade. Por exemplo, eu já debati várias vezes com o Francisco, que era ancião das Testemunhas de Jeová, no seu programa, inclusive. O Francisco, por exemplo, ele é um rebelde, porque a Sociedade Torre de Vigia não dá o direito de ninguém ir defendê-la, sabia disso? Mas ele não tem liberdade, ele não tem um privilégio, parece. Não, ele não é mais ancião, tanto é que ele não é mais ancião. Mas qualquer testemunha de Jeová não pode ir num podcast, não pode ir num programa de rádio, não pode ir num jornal falar em nome da Sociedade Torre de Vigia. Então ela tem as suas relações públicas, que são pessoas que estão aí para defender a organização com a autorização dela. Agora, eu sei que eu como... Eu nem sei se eu me considero apologista mais, porque apologista hoje em dia sei lá, os apologistas não gostam de mim, mas... Não gostam. Não gostam. Mas tem assim, gente que não gosta de mim e tem gente que não gosta de Cristo, né? Então. Mas eu estou falando isso porque assim, Joaquim, para além da teologia, porque assim, o problema das TJ são as doutrinas, mas sim, para além das doutrinas, tem uma questão que eu vou levantar uma bandeira aqui, que é a questão da falta de humanidade na família. Por exemplo, se eu e você somos irmãos, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, e somos criados como TJs, se você se converter, se você virar batista, eu tenho que cortar todas as relações com você. Isso mudou. Não, então... Agora mudou. Veja, você no caso... Você fala na penúltima assembleia, né? Isso. Uma pessoa que é testemunha de Jeová, e ele foi desassociado por um motivo lá qualquer. Ele começou a beber, enfim. Nesse caso, a família pode conversar com ele. Agora, mas se ele apostatou, aí não é recomendável. Aí não é recomendável. Tá, mas vamos lá. Tem até uma associação de mães de TJs... Contra esse ostracismo. Isso, por quê? Porque assim, ó... Foram várias vezes, pessoal, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Por exemplo, uma mãe e uma filha. A filha deixou de ser TJ. Porque foi para uma igreja evangélica. Isso. A mãe não pode ir ao casamento da filha. Não pode dar oi para ela. Isso. Não pode Esta ter conversa. era a posição, né? Agora, recentemente, eles mudaram isso. Por causa dessa questão do ostracismo. Então, no caso aí... Eu não tive acesso a essa mudança. Mudaram mesmo? Mudaram. Que bom. Mas no caso da apostasia... Que é considerado isso quando a pessoa se converte? Apostasia, não. Se mantém a mesma coisa. Se mantém. Tá. Não ter contato com ele. O Valmir está me ajudando aqui. O primeiro tópico está no 85ª Assembleia de 2020, resumo de ensinamento São Paulo, 7 de abril, não sei o que lá. De 2020, eu não estava sabendo? Tá bom, pode ser. Mas não, 2000... Porque, veja... Eu acho que não foi isso, não. O que acontece com os Testemunhos de Jeová, eles vão dizer assim, não, a sociedade não aconselhava. Não. Tinha, inclusive, propagandas. Eu não sei se eu vou conseguir achar esse vídeo. Tem um grupo que está aí constantemente. Foram em Brasília, inclusive. É um grupo muito forte de ex-testemunha de Jeová contra essa questão do ostracismo. Alguns anos atrás, um rapaz, um jovem, né, um senhor de seus 30 e poucos anos, ele se matou. Sabe por quê? Porque a mãe cuidava da filha dele. A avó, né? Era testemunha de Jeová. A avó proibia ele de ver a filha. Ele estava passando por muita depressão. Ele entrou numa crise violenta, tirou sua própria vida. Os jornais noticiaram isso. Não tem 5 anos que isso aconteceu. São inúmeros os casos de suicídio de pessoas, de separação de casais. Isso aí tem muito, São muitos os casos. Bom, vamos para frente. A última data marcada para o
o tal do Armagedon das TJs foi em 1975, depois eles desistiram? Não, havia uma grande expectativa com relação ao ano 2000. Mas não era foi documentado anunciado oficialmente, mas tinha essa expectativa. E também há uma direção, né? Há uma grande expectativa aí com relação ao ano de 2034. Tem isso também? A próxima de 1914? Próxima data para Armagedon, 2034. Eles vão dizer, não, a sociedade não fala isso oficialmente. Mas... Você acha que a gente vai estar vivo até lá? Se Jesus voltar mesmo? Não sei, rapaz. Mas é interessante porque alguém pode perguntar, pastor, como essa seita chegou no Brasil? Chegou de uma forma incrível, porque a maioria das seitas, eu ajudei um jornalista do jornal o Globo a escrever um livro, o Décio Monteiro. Ele escreveu o livro Os Demônios Descem do Norte. E na época que trabalhava no CP, eu auxiliei muito ele nesse livro. E o Décio disse assim, os demônios descem do norte porque essas seitas vêm dos Estados Unidos. Uhum. No caso da Testemunha de Jeová, os brasileiros foram lá buscar nos Estados Unidos. Então, os marinheiros saíam daqui do porto, né, no Rio de Janeiro, iam para Nova York e encontraram lá os estudantes internacionais da Bíblia. E começaram a estudar com eles. Então, nessas idas e vindas, eles trouxeram um líder da Testemunha de Jeová para começar aqui a Testemunha de Jeová no Brasil. Então, hoje, o Brasil tem quase aí, acho que 990 mil, mais de 990 mil Testemunhas de Jeová, hoje. Eu acho que é bem mais, né, Joaquim? Você quer o maior país TJ do mundo? É o segundo país. Não, só perde para os Estados Unidos. Acho que menos de... Eu vou saber deve ter bem mais de 1 milhão. Deve ter bem mais de 1 milhão. Com toda certeza agora tem mais de 1 milhão. Então. Bom, eu volto aqui, Joaquim, do que você... Acho que é importante agora, pastor César, falarmos aí só uma rápida explanação do que creem as Testemunhas de Jeová, ou da negação das Testemunhas de Jeová. Então, eles negam a doutrina da Trindade, qualquer igreja cristã vai defender a Trindade. Se uma igreja não crê na Trindade, não pode ser chamada de cristã, que é uma doutrina essencial dentro da fé cristã. Então, eles negam a divindade absoluta de Cristo, não pode adorar Jesus, Jesus não é Deus, tem um ponto de vista ariano, quer dizer, ele é um Deus menor. Eles negam a personalidade do Espírito Santo, consideram o Espírito Santo como uma energia ou força ativa de Deus. Eles negam a ressurreição corporal de Cristo, então eles ensinam que Cristo ressuscitou em espírito e se materializou várias vezes aí por ocasião para ser visto pelos seus discípulos. Também eles negam a doutrina do inferno como um lugar de tormento eterno para as Testemunhas de Jeová. O inferno é a sepultura comum da humanidade. Então, eles também, por sua vez, negam aí o Espírito Santo como sendo uma pessoa, como sendo Deus. Então, eles negam a personalidade e divindade do Espírito Santo. Eles também negam que a volta visível de Cristo vai acontecer. Para eles já aconteceu em 1914. Foi uma vinda invisível. E houve também uma ressurreição em 1918. E eles dizem que só 144 mil podem ir para o céu. Quem ressuscitou em 1918 no cabeça deles? Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas. Ressuscitaram. Então, mas invisível. Claro. Ressurreição invisível. Então a Bíblia não pode ser, que para os cristãos, a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia pode ser compreendida para todos aqueles que lerem a palavra de Deus. Mas para a organização, não, a Bíblia não pode ser compreendida sem a sociedade, sem o escravo fiel e discreto, sem o corpo governante. E eles são conhecidos mundialmente pela recusa da transfusão de sangue. Como eu disse já várias vezes, infelizmente, no mundo, centenas de crianças morrem por causa dessa proibição. E agora o nosso ministro Barroso, né, disse aí que os hospitais têm que respeitar a religião das Testemunhas de Jeová. Tem que buscar, inclusive, se um hospital não tem o tratamento alternativo, então o SUS tem que buscar esse tratamento. Eles têm esse direito,
O ministro Barroso favoreceu aí a testemunha de Jeová. Então, a transfusão de sangue é rejeitada, eles aceitam uma testemunha de Jeová, por exemplo, que aceitar receber uma transfusão de sangue, ele vai ser excluído, ele vai ser desassociado. Mas essa novidade do ministro Barroso, ela passou? Passou, agora... foi aprovado. Foi aprovado. Isso é uma palhaçada. Isso aí vai contra o próprio juramento de Hipócrates, né? Acho que vai contra o próprio juramento de Hipócrates. Eu não lembro agora todo o juramento, mas parece que o médico ele tem que salvar a vida, não quando o paciente corre risco, o Conselho Regional de Medicina diz isso. Se o paciente corre risco de vida, não importa a religião dele. O médico tem que salvar a vida. Joaquim, eu me lembro quando eu era da atividade aí da apologética, que tínhamos faixas, né? Que ficava guardado essas faixas lá no ICP. Quem vai dar conta das vidas de fulano? Que morreram. Como o governante para de matar as pessoas. Isso, exatamente. Aí a gente ia, pela lei na época, você tinha que ficar 100 metros da... Não podia entrar no estádio, ficávamos na porta do estádio. Ficava por ali. E a gente ficava ali enchendo o saco, né? Porque as pessoas olhavam pra gente querendo matar, mas beleza. Mas agora falando... Inclusive o Aldo saiu por causa disso. É verdade. Por causa desse trabalho, o Aldo Menezes. Aldo Menezes. Ele estava lá no Maracanã e nós estávamos lá com os cartazes, ele viu. Não é pecado ler a Bíblia sem a sentinela. Ele parou para pensar, caramba, eu estou lendo mais a sentinela do que a Bíblia. E ele abandonou a sentinela e aí... Ele teve contato com o pastor Kennedy, um apologista lá, que morava no Rio de Janeiro, e o Kennedy deu muito material do Nathanael Rinaldi para ele. E o Aldo estudou esse material, abandonou a Sociedade Torre de Vigia. Verdade, conheci o Aldo. Ele faleceu, né? Não, Aldo não. Quem faleceu foi o Wagner. Foi o Wagner. Wagner Cunha. Que também era eu TJ. Trabalhei com ele aqui na Praça Ramos. Também trabalhei. Quase 10 anos evangelizando ele. Wagner Cunha, verdade. O Wagner Cunha. Você evangelizou ele? Sim. Ele saiu, inclusive, quando... Cara, você evangelizou o Luciano. O Wagner. Tá ouvindo aí? Um abraço aí, Luciano. O Wagner também. Que legal, Joaquim. Ajudei bastante gente. Qual deu mais trabalho? Qual deu mais trabalho? O Luciano, não tenha dúvida. Luciano? Luciano. Aí, Luciano. O Luciano tá ouvindo a gente. Meu amigão, um grande abraço, Luciano. Por que ele dava mais trabalho? Porque ele conhecia muito a sociedade, conhecia muito os argumentos da sociedade. Hebraico, e ele tinha conhecimento do grego e do hebraico. E quase nenhum pastor evangélico tinha conhecimento do grego e hebraico. Mas o meu conhecimento perto do dele era zero. Perto do dele, ele conhecia muito. Né? Conhece, né? Conhece muito. E uma vez... Eu nem debatia com ele cima de grego e hebraico, porque não tinha condições. Como é que vocês debatiam como? Como é que era isso? Não, porque, por exemplo, eu ficava ali na Praça Ramos abordando as Testemunhas de Jeová. E o Luciano ficava ali para proteger a Testemunha de Jeová. Então, ele para debater com quem estava... quando a boca não dava para o TJ, chamava o Luciano. Isso. Era isso que acontecia ali. E ele colocava os pastores no bolso ali. Sim, puxa vida, já inúmeras vezes eu vi pastores ali... Passando um perrengue com o Luciano. E como você descobriu que ele se converteu? Como é que foi essa história? Porque, na realidade, o Luciano não se converteu na minha igreja. Né? Mas é interessante... Ele no ônibus, lendo, no ônibus, tinha uma senhora pentecostal. Ela disse, moço, o senhor tem a salvação? Ele disse, não, salvação eu vou ter, né? Vou viver para sempre, paraíso na terra. A mulher disse, aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Ele disse que o Espírito Santo começou a falar para ele. Peraí, você serve de Jeová, não tem a vida eterna? Que história é essa? E ele começou a dizer, Jeová, se o Senhor de fato tem a vida eterna para mim, eu quero receber. E ele começou a chorar dentro do ônibus. Chegou na casa dele, a mulher dele acreditou que ele estava endemoniado. A mulher dele ainda era Jeová. Roseli. Acreditou que ele estava endemoniado. Aí o que ele fez? Ele simplesmente se converteu dentro de um ônibus. E ele passou aí para uma igreja. A Roseli até foi na nossa igreja. A gente ajudou bastante eles na época também. E é interessante isso, porque... Quer dizer, mas você debateu com ele, discutiu quanto tempo? Uns 6 anos. Uns 6 anos. Eu ia direto ali na praça. Era ele. Quando você viu o Luciano, o problema. O Harry e tantos outros. Muita gente.
Tem muitos casos que eu nem sei. Um abraço para o Luciano, não sei se está acompanhando, deve estar acompanhando a gente agora. E o Luciano, ele trabalha comigo na FTB, eu nem sei quantos anos. Nem sei quantos mais de anos. 10. Bem mais de 10, mais de 15 talvez. Uhum. O Luciano é quem cuida do site da FTB. Aliás, quem quiser, entra aí no site faculdadebethesda.com.br, né? Vamos lá. O que mais que você... Bom, além disso, as Testemunhas de Jeová também, elas se recusam a fazer o serviço militar, cantar o hino nacional, juramento à bandeira, né? Isso aí é considerado como um ato de idolatria, né? E uma coisa interessante é a questão da saúde, das mudanças. Então vamos falar das mudanças. Por exemplo, 1931, Testemunha de Jeová não podia receber nenhum tipo de vacina. Sarampo, tétano, varíola, não podia. Verdade. E eles usavam um cartãozinho para as pessoas não aplicarem vacina, nenhum tipo. Foi de 31 a 52. Em 52, o corpo governante disse, agora fica na consciência de cada um. Ou seja, agora pode. E eu pergunto, quem vai dar conta das vidas que morreram de 31 a 52? Aí, em 1967, proibiram transplantes de órgãos. Consideravam canibalismo. Nenhum tipo de transplante, rim, córnea, qualquer tipo, não era permitido. Proibiram. Quando foi em 1980, agora fica na consciência de cada um. Aí, em 1980, liberaram transplante de órgãos. Já não considerava mais canibalismo. Eu te pergunto, a Bíblia proíbe? Nunca proibiu. Mas em 41, proibiram a transfusão de sangue. E continua até hoje. Tem algumas mudanças acontecendo. Tem mudanças que, assim, eles agora você pode... Algumas frações do sangue. Frações do sangue processados você pode tomar. Coisas que só tem no sangue. Então você pode tomar, mas você não pode tomar o sangue. Você não pode fazer a transfusão. E aí, o mais interessante, César, é que, por exemplo, você é um médico, Testemunha de Jeová. Eu sou uma Testemunha de Jeová, caí no hospital lá precisando de uma transfusão de sangue. E eu digo, eu quero receber. O médico Testemunha de Jeová não pode fazer. Mesmo se você quiser. Eu dizendo, eu posso, eu quero receber. Mas, irmão, vai contra a organização. Mas o médico TJ, ele pode fazer transfusão em quem não é TJ? Pode. Aí ele pode. Qualquer pessoa no hospital que precisar de uma transfusão de sangue, o médico Testemunha de Jeová vai realizar a transfusão de sangue nele. Mas se ele descobrir que é TJ, aí já não vai. Não, é claro que vai descobrir. Claro que vai. Porque quando cai uma Testemunha de Jeová com problema de saúde em qualquer hospital, a primeira coisa que vão saber, não vão saber nem o nome, nem nada, é que ele é uma Testemunha de Jeová. Por causa do cartão? Por causa do cartão, por causa da família, porque eles vão enviar uma equipe lá, uma equipe também de advogado, tem uma equipe, inclusive, para trabalhar com os hospitais. Eles têm uma equipe para a pessoa não receber a transfusão de sangue, senão vão processar o hospital, o médico, o diretor, o anestesista, agora, veja o enfermeiro. Que negócio, né? Porque na cabeça deles, comer sangue, que é uma proibição do Antigo Testamento, comer a carne com o sangue do animal. A Bíblia diz assim, que não pode comer a carne com o sangue do animal, porque o sangue é a alma. E a palavra lá, o ânima, né? Que não é bem ânima, porque eu estou falando agora latim, mas o ânima significa, é o que faz o bicho se tornar animado, né? Que se mexe, essa é a ideia do alma. Aí eles assim, não pode, se lá está dizendo que não pode comer sangue, então você não pode fazer a transfusão, porque fazer a transfusão equivaleria a comer sangue, o que é uma falta de... eu nem sei, de cognição, né? Porque se você está com fome, você está com muita fome, morrendo de fome, e transfunde o sangue, isso não mata sua fome, meu Deus do céu. Obviamente que não. Entendeu? Então, comer sangue na Bíblia é comer sangue. A Bíblia... O único texto que a Testemunha de Jeová vai ter no Novo Testamento é quando Paulo vai dizer, lá em Atos capítulo de número 28, pareceu bem a nós, o Espírito Santo não vos impor encargo algum. Atos 15. 15, 28, então. Isso, 15, 28. Isso. Senão que vos abstenhais destas coisas. Que coisas? Carne sufocada, sacrificada a ídolos, sangue, prostituição, e aí vai. Claro que sangue ali é de animais. Comer. Carne sufocada é de quê? Animais, carne sufocada de gente. E outra, você conhece alguma
associação cristã chamada Vampiros de Cristo? Não tem vampiros de Cristo. O cristão... A Não Bíblia diz, sangue, ninguém de tem amor maior do que esse, do que dar a sua vida. Então, se Jesus mandou dar a vida, você não vai fazer uma transfusão de sangue? E, por favor, eu sei que existem casos que tem substitutos, sim. Mas a pessoa está com anemia aguda. A pessoa vai precisar fazer uma cirurgia de coração. Dependendo dessa cirurgia, não tem substituto. Não existe. E ele vai precisar de uma transfusão de sangue. Ou ele vai morrer. Porque pessoas continuam quantas ainda pessoas já morrendo. morreram, né? Quantas pessoas já morreram e morrem? Desde 42. Por falta 41. de transfusão de sangue. Embora houve uma mudança, eu não lembro agora a data. 40, mas hoje em aliás, dia a você dá um proibição Google aí, foi você vê 45. Oficial, tá? A proibição. 45 oficial. Então, mas depois houve uma suavização dessa proibição, onde a pessoa pode receber frações do sangue de forma processada. Então você pega o sangue, processa o sangue, separa por exemplo, tem o plasma, você tem, enfim, você tem as partes do sangue, e aí você pode receber essas partes do sangue, mas você não pode transfundir o sangue mesmo. Você não pode receber o sangue na veia, por exemplo. Não pode doar e nem receber. E nem receber. Ou seja, é a mesma coisa de falar assim, ó, nós não tomamos limonada, mas se você quiser chupar limão, beber água e comer açúcar, pode. Mas fazer limonada. Não, limonada não está de brincadeira. Limonada nós não tomamos. Mas todas... E é interessante, Joaquim, que em separados as partes do sangue, tirando a água, que é a maior parte do sangue, todo o resto ele pode receber de forma processada. Todo o resto ele pode... Mas se colocar o sangue na veia, não pode. Ou seja, a ideia, né, por exemplo, eu quisera, né, o senhor que as testemunhas de Jeová caiam em si e revoguem essa questão. Porque uma coisa é a teologia. A teologia, tudo bem, um crê assim, outro, no fim, um vai para o céu, outro vai para o inferno. Agora, as vidas, crianças, idosos, pessoas estão perdendo a vida por conta de uma estão sendo doutrina, destruídas. por conta de uma doutrina equivocada. Porque é uma equivocada, é uma doutrina equivocada. Eles leram errado. Quando a Bíblia fala que não pode sangue, é comer sangue. Cristão não come sangue. Por conta do Atos capítulo 15. Isso dá um debate, tá? Isso dá um debate. Não estou falando nem de... Porque as pessoas acham que comer sangue é carne mal passada, né? Não é. O sangue está lá, tudo bem. Mas agora, transfusão de sangue não entra de jeito nenhum. E a gente tem que entender que algumas proibições são dietéticas. Como Deus proibiu de comer gordura. Você come gordura? Como? Não gosta daquela gordurinha da picanha? Trabalho com gordura. Então vai pegar agora o texto e dizer, não pode. Então, existe um contexto. Em Atos, por exemplo, capítulo de número 15, a questão ali é transfusão de sangue? Não. Questão de circuncisão. Está falando por causa do quê? Do judaísmo, da judaização, dos cristãos que ainda estavam apegados às coisas do judaísmo. E quando fala do sangue ali, não quer dizer que um cristão não pode comer uma galinha cabidela, não pode comer chouriço, por exemplo. Não é isso, não tem nada a ver. É uma questão por causa dos primitivos cristãos que eram judeus. O Gederson diz assim, o meu filho está vivo hoje graças à transfusão de sangue, né? Que bom. Então, é isso. Joaquim, infelizmente, nosso tempo é curto. Nem falamos das mudanças atuais. Por exemplo, o Testemunho de Jeová pode usar barba? Agora pode. O Testemunho de Jeová pode sair no campo a mulher de calça? Agora pode. Então, é interessante. A TJ nunca proibiu o uso de calça. Mas, para trabalhar... Ou para o salão do reino? Saia. Para congregar e para trabalhar tinha que ser de saia. Vestido, né? Agora pode uma mulher usar calça. Isso. Né? O homem pode usar barba. Que mais isso. Eles vão dizer que isso nunca foi proibido. O brinde também está liberado. Isso, também. Porque não podia brindar. Não, agora pode. Agora também pode brindar. Tem muitas mudanças acontecendo. Eu acho que em toda a época das Testemunhas de Jeová, agora é a época que mais estão acontecendo mudanças dentro da organização. Nunca a sociedade mudou tão rápido como está mudando agora. Então, amanhã, se o corpo governante se reunir e falar, por exemplo, agora pode transfusão de sangue, quem vai dar conta das vidas que morreram?
Mesmo que não mudar, alguém vai ter que dar conta. Porque Isso, mudando ou não mudando, isso. quem já morreu, morreu, né? Mas na concepção das de Jeová, foi a vontade de Jeová. É. Essa é a questão. Porque Bom. se mudar, por exemplo, você perguntou, e eu quero até, a gente nem falou sobre a tradução do Novo Mundo, mas eles usam agora essa daqui, né? Essa tradução Assim, aqui. Zé. Eu vou ler nela, Provérbios 4:18. É o texto que eles usam É o para texto áureo, para mudança de opiniões. justificar as mudanças. Então, Provérbios A 4:18 vereda do justo, é como luz da como luz da aurora, aurora que brilha vai mais e brilhando. mais até o dia Até se ser tornar dia perfeito. eu não né? sei como é que está na versão TJ, mas é mais ou menos isso. Aqui está assim, desse jeito que eu citei. Olha lá. Mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. Então, toda vez que tem uma mudança, a luz brilhou. Mas eu quero ler o 19 para eles. Por favor, testemunho de Jeová, leia o verso 19. O caminho dos maus é como a escuridão. Eles nem sabem o que os faz tropeçar. O que os faz tropeçar? Um grupo de homens chamado corpo governante. Uma organização religiosa chamada Sociedade de Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. As verdades contidas na Bíblia não mudam. Muito cuidado com essas organizações que estão mudando suas doutrinas a cada minuto. A verdade de Deus, ela é eterna. O que nós cremos aqui era o que os reformadores criam, era o que os pais da igreja criam, era o que os apóstolos criam. Então, portanto, examine as Escrituras, que são elas que testificam de Cristo. Quem embarca numa fé errada, desembarca num céu errado. Tá certo? Lembra que no último dia, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim e tal, eles vão dizer, mas em teu nome, nós fizemos um monte de coisa, e Jesus fala assim, no meu? Eu nunca vi vocês. Nunca vi vocês. Então, se estão pregando o Jesus errado, vai chegar no último dia, serão indeferidos. Jesus vai dizer, não era comigo não conheço vocês. Então, você que é testemunho de Jeová, ou está estudando com as testemunhas de Jeová, presta bem atenção. As testemunhas de Jeová negam as doutrinas centrais do cristianismo. Eu acho que eu concordo com o Joaquim no começo, ele diz assim, os adventistas são mais perigosos no sentido de levar mais pessoas da igreja evangélica para a seita do adventismo. Mas nenhuma seita é tão deturpa tanto a doutrina cristã como as testemunhas de Jeová, num nível que os principais pontos doutrinários da fé cristã são deturpados na seita das testemunhas de Jeová. O céu das TJs não é o céu da Bíblia. O inferno das TJs não é o inferno da Bíblia. O diabo das TJs não é o diabo da Bíblia. O Jesus das TJs não é o Jesus da Bíblia. A Bíblia das TJs não é a Bíblia. Então, é uma deturpação sem precedentes. Sem precedentes. Então, você pega, por exemplo, o Adventismo, que também é seita, mas eles usam a mesma Bíblia que a gente. Então, você vai lá na Bíblia e fala... O Adventista crê que Jesus é Deus, adora Jesus. E crê agora, porque não crê. No início não. Mas agora crê, que bom, glória a Deus por isso. Tal. Agora, então, tome bastante cuidado com essa seita. Você que é testemunho de Jeová, vale a pena repensar. Baixe o livro Crise de Consciência. Você que é TJ, baixe o livro Crise de Consciência. Se você não sabia desse livro, porque TJ novo não sabe disso. Não, a maioria não. Se você é TJ menos de 20 anos, talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Esse livro é escrito por Raymond Franz. O Raymond Franz é sobrinho do Frederic Franz. O Frederic Franz é o 4º presidente das TJs. E o Raymond Franz, ele era a mente teológica da época das TJs. A enciclopédia teológica que você usa é do Frederic Franz, é do Raymond Franz, ele que escreveu, ele que produziu. Mais de 60 anos. E o Raymond Franz, ele era do corpo governante e se converteu. Começou a acreditar que Jesus Cristo é Deus, a divindade de Cristo e tal. Em Busca da Liberdade Cristã, o nome do livro. São 2 volumes, inclusive. Então você tem Crise de Consciência, que eu indico que você leia, você TJ, leia esse primeiro. Primeiro leia o livro, depois você discute com a gente. Depois, o Em Busca da Liberdade, tá certo?
Comece a ler, não deixe que a sua fé seja moldada por alguém que está lá no Brooklyn, lá não sei na onde e tal. Você tem liberdade para isso, você tem a Bíblia na sua língua, você está entendendo? As deturpações da sociedade Torre de Vigia nos textos sagrados, empresta uma TNM aí. Olha aqui, abra a sua Bíblia aí, Joaquim. A Bíblia normal, não a Bíblia verdadeira. Porque tem diferença aqui nas três, inclusive. Mas presta atenção. Eu vou mostrar para vocês um texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. Na Bíblia evangélica, eu vou pedir para o Joaquim ler, depois eu vou ler para vocês como que as TJs traduziram. Por favor. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem tem glória aí é Cristo, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha como é que as TJs traduziram. Entre os quais o Deus deste mundo cegou a mente dos descrentes. Até aqui está parecido. Para que não brilhe sobre eles a luz das gloriosas boas novas. Quem tem glória aqui não é o Cristo, são as boas novas. Olha a sutileza. Isso, é demais. Ele está tirando a glória de Cristo, quer ver, nos quais o Deus desse século que está aí. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A luz do evangelho da glória de Cristo. Aqui está dizendo assim, para que não lhes resplandeça, para que não brilhe sobre eles a luz das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Então, devagarinho, ele vai, e por querer, tá? Isso aqui acontece em centenas de textos. Poderíamos fazer um programa só sobre a tradução do Novo Mundo? Podemos. Mas centenas de textos onde a glória de Cristo é tirada e canalizada para qualquer outra coisa. Jesus não pode ser glorioso para as TJs. Né? O João 1:1, que é o texto célebre, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse texto, irrefutavelmente, está colocando Jesus em pé de igualdade com o Pai. Esse texto não tem saída. E aí eles vão lá e colocam um Deus com D minúsculo, coloca colchetes, coloca não sei o quê. Ou um Deus direto. Sempre para tirar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, estão pedindo aqui para repetir o livro do STJ. O livro é Crise de Consciência, você pode baixar. E Em Busca da Liberdade Cristã, volume 1 e volume 2. Se você é TJ e vai ler, minha dica, comece pelo Crise de Consciência. Comece pelo livro Crise de Consciência, tá certo? Agora, eu quero fazer a propaganda do livro do Joaquim, que é esse aqui, ó. Controvérsias, modismos e heresias que ameaçam a igreja brasileira. Está aqui o material escrito pelo pastor Joaquim de Andrade. O Joaquim é apologista da velha guarda, e o apologista da velha guarda não escreve livro, não sei porquê. O Joaquim, com muito curso, escreveu um livro, mas tinha que ter mais. Já ajudei muita gente. Eu sei, de muita mulher. Esse do Ezequias mesmo eu ajudei. Esse aqui, ó, a gente nem mostrou aqui, né? Do Ezequias Soares, também tem a participação do Joaquim de Andrade aqui. Aliás, esse e o livro principal desse, que é o... Como é que chama o laranjadinho lá? O Testemunho de Jeová, que tinha 2 volumes. Ai, meu Deus, esqueci agora. Eu não lembro agora. Enfim, mas está aqui o livro Controvérsia. Agora presta atenção aqui. Se você pedir esse livro aqui, se você comprar esse livro aqui, você vai ganhar acesso a pelo menos 10 apostilas que o Joaquim de Andrade manda para você no WhatsApp. Então demora um pouco para chegar o livro, que vai pelo correio, mas os PDFs já começam a chegar para você agora. Então você pede esse livro aqui e já começa a chegar para você os PDFs. Tem muita coisa sobre TJ nesses PDFs, né, Joaquim? Tem. Inclusive, excepcionalmente hoje, você podia mandar alguma coisa a mais aí só sobre TJ, se você tiver. Ah, boa! Quem adquiriu o livro vai receber. Eu tenho aqui. Isso aqui é raridade, acho que você nem tem. Deixa eu ver. Se você não tiver, eu vou deixar com você. A tradução do Novo Mundo é a melhor Bíblia? Esse livreto vai ganhar. Quem adquiriu o livro... Eu não lembro se eu tenho.
Aí está o Wagner Silva Teles, esse no Jeová, que nós ganhamos para Cristo. É o Wagner aqui. Uma análise muito profunda sobre a tradução do Novo Mundo. Aí você vai adquirir esse material, adquirindo o livro, eu vou mandar para você. Esse cara aqui, o Joaquim ganhou para Jesus no estádio? Ele foi... começou no... Ele foi na não, praça. Não, é o Aldo que foi no estádio? Eu estou confundindo com o tempo todo. É o Aldo. Esse aqui é o Wagner, não foi no estádio, não. Mas está aí. Aceitou Jesus na nossa igreja. Então, se você pedir o livro hoje, você compra o livro, com a entrega, dá R$80, mas você vai receber um monte de material que vai te ajudar a compreender tudo isso, inclusive esse livreto aqui que o Joaquim manda para você também. Pastor, por onde que eu peço esse material? Coloca aí o telefone do Joaquim, tem aí salvo? Não tem WhatsApp de novo? WhatsApp 11... Vamos de novo. 9 8042 2034. Então vamos lá. 11 São Paulo, 9 8042 2034. Eu vou deixar salvo aqui. Tem lá, inclusive, meu livro, tem aí naqueles... sabe aquelas figuras? Tem uma figura, eu segurando o livro com o meu telefone. Achou, Felipe? Felipe é do Ezequias. Não, é o Júnior. Deu aí? Não tem aí no Júnior nas coisas? Mas tá aí nos arquivos. Tá no WhatsApp aí do Mostra. Mas aí, eu mandei... dá para colocar o número dele aí fixo no coisa? Então vamos lá. 11 9 8042 2034. 11 9 8042 2034. É isso aí. Tá certo? 8042 2034. Então, eu imagino que vai aparecer aí daqui a pouco. Cada vez que eu venho aqui, César, eu recebo então depois, né? Eu olho também no comentário, muita gente sendo ajudada. Eu louvo a Deus por isso. Claro que sempre vai ter os haters, né? Tem. Mas, graças a Deus, muita gente sendo ajudada. Então, pessoas, por exemplo, que estavam começando a estudar com a Assembleia de Jeová, pararam por causa do programa. Pessoas que estavam indo para a igreja adventista pararam por causa... Pessoas que iam se iniciar na maçonaria. Eu posso, outro dia, trazer só esses testemunhos de pessoas que são ajudadas aqui por intermédio do programa Mostra o Texto. Então, coloquei aqui de novo, porque parece que eu tinha colocado faltando um número. 9 8042 2034, 9 8042 2034, tá aí aparecendo, mas minha camisa é branca, Júnior, tinha que ter um fundo aí. Arrasta para lá. E falta o 9, tá, Júnior? É 9 8042 2034, tá? 9 8042 2034. Então, estamos aí pelejando. Joaquim, quem quiser te seguir... Então, você vai me encontrar no YouTube, Instagram, Facebook, PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade. Me segue lá no YouTube, assiste lá os vídeos, vários debates, entrevistas, estudos, também no Instagram, no Facebook. E eu estou à inteira disposição para estar aí na sua igreja, dando um estudo bíblico, falando sobre seitas, heresias, missões, escatologia. Estou à inteira disposição, tá? Só me convidar. Não cobramos, inclusive, não cobro para ir pregar nas igrejas, para dar estudo nas igrejas. Vivemos pela fé, né? Vivemos um período difícil, falando financeiramente, dependemos da sua ajuda. Se você quer contribuir com o nosso ministério, então esse número também é o número do meu Pix, tá bom? Quer contribuir com o CREA? Por favor, entra aí no meu WhatsApp e manda lá um Pix pra gente, tá bom? 98042 2034, se você quiser mandar um Pix para ajudar no ministério, tá aí, 98042 2034. Se você quiser o livro, você manda uma mensagem dizendo, quero o livro. E aí, o valor é 80. O valor do livro é 80, já com envio. Você compra o livro e recebe um monte de material, apostila no seu WhatsApp. Para economizar, já que esse número já é o Pix, você já manda o Pix de 80 e já manda o seu endereço com o comprovante do Pix, já fala assim, comprei o livro, meu endereço é tal. E aí ele já responde mandando os PDFs para você, e aí vai no correio e coloca o livro. Vamos fazer assim, melhor. Você já
faz o Pix aí de 80, 980422034. Cara, R$80. Pensa, se você recebe 10 materiais, é como se cada um valesse R$8. Entende? Mas é muito mais, tá? Livros, materiais e tudo mais. Você podia colocar o Crise de Consciência nesse pacote aí também, se você tem. Eu posso mandar. Posso mandar também. Então coloca o livro Crise de Consciência também. Tá certo? Então você manda aí, compra o livro, ajuda o Ministério do Pastor Joaquim de Andrade e depois manda para ele já o comprovante e o seu endereço para que ele mande o material, o livro para você na sua casa. Tá certo? Joaquim, quem quiser te seguir, seu arroba mesmo? Falei, né? PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade. Tá Ou certo? por intermédio do meu WhatsApp. Ou o WhatsApp, que é esse mesmo número aí, 980422034. Estamos disponíveis para qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil também. Exatamente. Tá? Agora, é claro, eu não tenho condições de pagar a passagem, tá? Então a gente pede que quem quiser convidar para dar um estudo... Não cobra, mas tem que pagar para ir, né? Pelo menos. Quem convidar a gente, por favor, nos ajude aí com as despesas que a gente normalmente tem para chegar até a sua igreja. Maravilha. Bom,